Voltamos agora a falar do caso dos dois jovens baleados em confronto com a polícia em Almirante Tamandaré. Um deles morreu. Os dois são suspeitos de terem matado um casal de traficantes que ameaçavam e botavam medo nos moradores da região. Thiago Silva tem mais detalhes. Esses dois rapazes, Thiago, que mataram o casal, eram envolvidos com o mundo do crime também, Thiago? A informação que não, viu, Jason? Conversei com a sogra do Israel. O Israel é que morreu em confronto com a polícia militar. Conversei com a sogra dele, tá bastante abalada, tá emocionada. Conversei com a filhinha dele, de 4 anos, filhinha que pede pelo pai agora, triste essa situação, uma cena que eu jamais vou esquecer. Conversei com a cunhada dele, só não consegui conversar com a esposa, porque a esposa estava no Instituto Médico Legal, providenciando a liberação do corpo do Israel lá no Instituto Médico Legal. Conversei também com parentes do Guilherme, a outra vítima que estava dentro desse automóvel vermelho, desse Fiat Palio vermelho, onde estavam os corpos da Ana Paula e do Jota. Ana Paula e Jota seriam traficantes ali da região do Maria Cláudia, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Ontem à tarde, por volta das 4h30, tiro, pipoco, bala para tudo quanto é lado, uma confusão, os vizinhos ali discutindo. Polícia Militar vai ao local e não encontra nada, todo mundo se fecha, casas fechadas, ninguém na rua. 8h da noite, Fiat Palio vermelho é interceptado por quem? Pela Polícia Militar ali na rodovia dos Minérios, próxima à entrada do Mato Dentro. Mato Dentro, para quem não conhece, é uma localidade rural de Almirante Tamandaré, região de chácaras, região onde tem pouca movimentação, provavelmente no carro os corpos para Desova. Só que o Mato Dentro fica muito perto da localidade do Maria Cláudia. O que fizeram com esses corpos por pelo menos 4 horas? Não se sabe. A perícia deve responder pra gente, Jason, se essas pessoas, os traficantes, foram mortos quando tentavam aterrorizar a população, se foram mortos naquele momento, ou se foram levados para uma espécie de um tribunal, porque eles vão lá para aterrorizar, perdem a arma, perdem a faca, tiros, entram no carro e somem. Será que foram para um tribunal? E aí a ordem, a determinação de matá-los, levar o carro para essa estrada rural, colocar fogo no carro? Pergunta que tem que ser respondida pela polícia. Tem mais gente envolvida? Eu acho que tem, e a polícia tem que investigar este caso. A matéria completa você acompanha a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Veja. Nesta região de Almirante Tamandaré, por anos, um casal comandou a venda de drogas. De forma violenta, o casal se estabeleceu no bairro. Jota e Ana, os traficantes mandavam no local, humilhavam pessoas e eram investigados por homicídio. Muitos moradores da região chegaram a denunciar a ação desses traficantes, mas a Polícia Civil não fez nada para evitar. Se a polícia não conseguiu frear os criminosos, a população resolveu dar um basta no reinado de Jota e Ana. E a justiça foi feita com as próprias mãos. Nós estamos aqui no loteamento Maria Cláudia, no município de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A confusão de ontem se estabeleceu aqui. Por volta das 4h30 da tarde, os traficantes, conhecidos como Jota e Ana, que colocaram o pânico nessa população aqui, vieram para cobrar usuários de drogas. Tiros, marcas de disparos aqui nas paredes durante a confusão. Vizinhos escutaram 9 tiros, essa é a informação. A população aqui tem medo porque, segundo as informações, esse traficante, o Jota, ele promoveu vários assassinatos, ele colocava o medo, agredia a população. Ontem, na hora da confusão, o Israel, que seria uma pessoa que, a priori, não tinha envolvimento com a criminalidade, casado, pai de 2 filhos, estava nesta residência aqui, nesta casa, onde ele morava com a família e as crianças. A gente pode observar, inclusive, sapato, roupa de criança, brinquedo ali no fundo. O Israel morava aqui. O Israel foi morto no confronto com a polícia militar. O Guilherme morava na rua de baixo. Ao ver a confusão, eles resolveram dar um basta nesses traficantes, no Jota e na Ana, porque ninguém aguentava mais a ação deles por aqui.
Israel e Guilherme teriam matado os dois. Os dois que chegaram num Palio vermelho, colocando pânico por aqui, foram mortos pelo Israel e pelo Guilherme. Israel e Guilherme, com os traficantes mortos no veículo, resolveram desovar os corpos. Momento em que encontraram a polícia pela frente e resolveram entrar em confronto e foram baleados. Israel do Prado, que morreu no confronto com o BOPE, não tinha passagem pela polícia. Antônio Guilherme, amigo de Israel, foi levado para o hospital e se recupera do disparo que recebeu da polícia. A Polícia Civil de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, preferiu não se pronunciar nesta quinta-feira, mas deverá ouvir, nas próximas horas, familiares de Israel do Prado, que morreu em confronto com a Polícia Militar, para saber o que a família tem a dizer. Aguarda também pela recuperação de Guilherme Alexandre, o homem que foi baleado, testemunha ocular do que aconteceu, para saber se outras pessoas estão envolvidas nesta situação. O local onde houve o confronto com a PM fica a menos de 2 quilômetros, onde os traficantes foram baleados. Pela direção que o carro tomou, a polícia acredita que Israel e Guilherme tinham a intenção de abandonar os corpos numa estrada de chão. Provavelmente eles queimariam o veículo com as vítimas dentro para apagar qualquer pista que levasse a dupla. Sabe o que eu fico pensando, Thiago? Que acho que se... Ô, Gerson. Apesar de não ter passagem pela polícia, Thiago, eu fico pensando assim, mas vão reagir a polícia? Quem não tem, assim, apesar que eles estavam com 2 corpos no carro, ok, mas será que a pessoa, que vamos dizer que por um acaso resolva fazer alguma coisa, mas ela não é ligada ao mundo do crime, vai enfrentar a polícia assim, sabendo que está em desvantagem sempre contra a polícia? Não sei. Outra coisa, será, Thiago, pelo fato de não ter passagem, rapaz que morreu, será que não tem envolvimento ou ainda não teria tido passagem pela polícia, né, por uma questão de sorte? Não sei. Tudo isso tem que ser apurado pela polícia. Agora, esse casal, Jota e Ana, eram de Almirante Tamandaré ou se estabeleceram aí na vila há quanto tempo? Já recebi a sua resposta aqui. A matéria impressionante, a audiência do Balanço Geral, viu, ô Gerson Goulart? Recebi aqui de um policial militar, tá aqui no meu celular, e aí o policial militar fala assim: Thiago, são do Monte Santo. Jota e Ana Paula, Paulinha, conhecida como Paulinha, viu, ô Gerson Goulart? Seria na região do Monte Santo. Monte Santo pega aqui a Domingos Escucato, continuação aqui da Anitta Garibaldi, Francisco Krieger, Domingos Escucato. Lado direito é a região do Monte Santo, aqui é uma região que a gente sabe que prevalece muito ali o tráfico de drogas. Esse policial militar ainda me conta aqui que ela era funcionária de um clube conhecido aqui de Almirante Tamandaré, do Clube 21, mãe de 2 filhas gêmeas e que se envolveu com a pessoa errada, porque era uma pessoa do bem. Diga com quem andas que eu direi quem tu és, né, ô Gerson Goulart? Então, pelo que parece aqui, o tal do Jota era o cara mais complicado da relação aí, porque a informação é que esse casal ali, o Jota, principalmente o homem, conhecido como Jota, era o homem que promovia toda essa confusão. Eu não estou convicto não, viu, ô Gerson, de que só o Israel e o Guilherme teriam participado dessa confusão na hora que os traficantes foram lá cobrar a dívida. Acredito que tem mais gente envolvida nessa parada aí. Acredito que para imobilizar o traficante chega lá com uma pistola, chega lá com uma faca, vai para cima, a população resolve tomar. Às vezes é uma população, não quero colocar todo mundo no mesmo balaio ali, ô Jasso, mas às vezes para proteger um bairro inteiro, alguém acaba assumindo a responsabilidade, por isso o trabalho da polícia nesse momento agora. Jasso. Bom, Thiago, eu vi a sua opinião, né? Você acabou de dar aí a sua opinião. Você, com a sua experiência de 20 anos como jornalista, que acompanha o setor policial, quero ver a doutora Márcia, quase 30 anos de delegada de polícia. A senhora concorda com o Thiago, doutora? Mais ou menos esse é o caminho? Sobram inconsistências nisso daí. Ou seja, nós estamos falando que pessoas de bem resolveram se reunir e eliminar um problema, ou seja, matar os 2 traficantes ou em legítima defesa ou realmente
fazendo o que a gente chama de montar uma casinha, ou seja, chamando eles para isso, né? Mas aí que começam os problemas, né? Porque a partir do momento que ocorre o confronto, o mais natural seria essas pessoas, os agressores, sumirem do local. E deixarem o corpo lá para ser encontrado pela polícia e não tentar toda essa alteração depois. Então sobram inconsistências. Vai dar muito trabalho e eu concordo com o Thiago. Não foram só 2 pessoas que fizeram isso. Talvez eles não sejam nem os primeiros executores, e sim os que ficaram encarregados de fazer de novo. Legal, Thiago Silva, quero agradecer. Daqui a pouco a gente pode até voltar a falar desse assunto ainda hoje aqui no Balanço Geral. Preciso dar um recado rápido e mais uma informação. Já então, volta com ele que o tempo está correndo. Volta. Só um detalhe, Jason, o detalhe que chama a atenção, né? O ponto principal da investigação é 4h30 da tarde tem a confusão. 4h30 da tarde, Ana Paula, Paulinha e o Jota são baleados, são colocados no carro. 8 horas há o confronto com a Polícia Militar. 3 horas, 4 horas, quase 4 horas depois o confronto com a Polícia Militar. E Jason, próximo do confronto com a Polícia Militar, fica a vila. O que eles fizeram com esses corpos por quase 4 horas é um negócio que não está batendo, Jason. Vamos ficar em cima desse caso, Thiago. Obrigado, meu